E aí galera, beleza? Vamos lá, vamos a mais uma aulinha. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Temos essa questão aí. Vamos dar uma lida nela. Considerando uma implicação, se P implica Q, ou P implica Q, sua contrapositiva é a implicação, a negação de Q implica na negação de P. Percebam que aqui está P implica Q, e aqui está a negação Q implica a negação P. Ali diz assim, um fato muito importante é que uma implicação e sua contrapositiva são equivalentes. Então ele fala que isso daqui é equivalente a isso. E realmente é. Podemos verificar isso na tabela verdade, para identificar os valores lógicos dessas duas proposições. Ou seja, a implicação é verdadeira se somente se sua contrapositiva também for. Vejamos um exemplo. Se João pagou no cartão, então o pagamento foi recebido. Então o que acontece aqui? Se João pagar com o cartão, o pagamento será recebido consequentemente. Então, se eu fizesse aqui a contrapositiva, eu teria aqui, no caso, João pagou no cartão, eu chamaria de P. O pagamento foi recebido de quê? Se eu fizer a contrapositiva disso aqui, isso aqui é o que? Uma implicação. P implica em Q. Se eu fizer a contrapositiva, eu vou estar falando que isso daqui, negar isso daqui, vai implicar ou negar nisso daqui. Entendeu? Então, vou dizer assim, ó, se o pagamento, olha só, então aqui é característica de depois. Depois que implicou, então, beleza? Então eu vou ter que pegar esse que aqui, joga aqui na frente e fala, se o pagamento não foi, porque eu tenho que fazer a negação de Q, e isso vai implicar na negação de P. Se o pagamento não foi recebido, então João não pagou o cartão. Então eu neguei. E ele vai dizer isso aqui, ó. Se o pagamento não foi recebido, então não pagou. Ele fala assim, ó, veja, implicação diz o fato de que João ter feito pagamento no cartão implicaria que o pagamento foi recebido. Assim, a única forma de o pagamento não ter sido recebido é João não ter feito pagamento. Então fica bem óbvio isso daqui. Eu neguei. P implica que se eu negar que, vai implicar na negação de P. É o que ele diz aqui. Beleza. A partir daí, resolva os itens abaixo. Ele te deu isso daqui, considere verdadeiras as premissas. Então, tudo isso daqui na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, são verdadeiras. Você não vai julgar isso daqui. Beleza? Então, está aqui. Depois ele fala para você fazer a denotação com a linguagem, com os conectivos de uma maneira lógica, eu vou dizer assim, usando a parte dos conectivos lógicos. Então ele pede para você denotar as proposições aqui acima da seguinte ordem. M será eu me dediquei a resolver a questão quando eu havia uma lista de exercícios, então aonde aparecer isso daqui aqui, né, nessas premissas, você vai repeti-las substituindo por essas letras aqui que ele denotou, que ele atribuiu, beleza? Para você escrever de maneira o quê? De maneira lógica, usando a parte da matemática, a linguagem da matemática, os conectivos lógicos, que é o que ele pede na letra A. Escreva as 5 premissas dadas, utilizando as letras atribuídas acima cada sentença M, A, D e P. Perceba que está na ordem. Isso aí é importante analisar. E os símbolos lógicos, os símbolos da lógica, que implica, somente se,
Esse aqui não implica. A gente fala se então, se somente se, esse Vzinho aqui, ó, é ou. Então vamos lá, vamos escrever essas 5 premissas aqui, essas 5 verdades que ele deu. E a gente vai escrever, primeiramente vai substituir por M, A, D e P e vai utilizar os conectivos de acordo com as premissas. Percebam que aqui, ó, eu me dediquei a resolver a questão. Até aqui, antes da vírgula, ela é quem? Aqui no que ele pediu para substituir. É o M. Então, isso aqui tudo ó, é M. Se somente se, eu vou usar esse conectivo aqui. Ó. Se somente se. Deixa eu jogar para cá. Vamos lá, vou usar esse conectivo aqui. Depois, eu me dediquei a resolver a questão quando eu a vi. Não, perdão. Se somente se, aprendi a resolver a questão. Aprendi a resolver a questão em A. Então, é M. Se somente se A. Aí tem um ou, então vou ter que utilizar isso daqui. Decorei a solução. Decorei a solução é D. Não é isso? Isso aí, decorei a solução da questão. Beleza, não negou nada, tá show de bola. A gente vem aqui, ó. Deixa eu colocar na parte do desenho. Colocar um roxo. Pronto. Tirar essas letrinhas daqui. Recebi. Vamos lá. Então ficou como ali? Ficou o M, né? M. Eu nunca faço esse se somente se direito. Mas vocês vão entender o que é aqui. Esse se somente se. Se somente se é A ou D. Então, isso daqui, na verdade, se a gente for analisar isso aqui tudo, isso daqui tudo, a gente pode escrever, e por isso que é muito mais simples escrever dessa forma, denotar com essa forma aqui. Por isso que a matemática explica dessa forma. Pensa se fosse escrever dessa maneira aqui. Dando sempre, claro que tem que sempre citar exemplos, mas é muito mais simples, é ganho de tempo. Mesma coisa vocês vão fazendo essa daqui, na 2. Por outro lado, vocês esquecem que se eu decorei a solução da questão, olha só, esse se e esse então aqui é característico de uma implicação. Então, decorei a solução da questão é a D. E eu já sei que vai ter um implicar aqui, porque ele falou assim, ó, se depois ele falou então. Então, desenhar, show de bola. Vou colocar de laranja aqui. Então ele falou assim, ó, agora esqueci. Decorei a solução, é o D. Então é o D aqui nesse caso. D vai implicar, porque ele falou do se e do então. Então aqui, ó, eu vou usar esse tipo de conectivo aqui, ó. D implica, a gente vai terminar de ler antes daqui, ó. Por outro lado, se eu decorei a questão, que é D, então, já coloquei o sinal de implicar, certamente eu me dediquei a resolver a questão. Vocês vêm aqui, ó, eu me dediquei a resolver a M. Então, vocês vêm aqui e colocam só o M. Coloca só o M aqui. Agora, vamos colocar de outra cor aqui. A 3. Se eu aprendi, percebam bem, se eu aprendi, então isso aqui é uma implicação. Então tudo isso aqui, ó, se não tem um eu e o ou aqui do lado, tudo isso daqui vai ser implicação. Então a gente já vem aqui direto, para não esquecer, ou para não sentir dúvida, já que é implicação, a gente já coloca aqui, ó, é uma implicação. Então a gente vem aqui e analisa. 3. Se eu aprendi a resolver a questão, é aqui, ó. Aprendi a resolver a questão. É A. Então, vocês vêm aqui e coloquem um Azinho aqui, ó. A. Depois, vocês vão vir aqui e vão, então, acertei integralmente. Acertei é o I. Acertei integralmente uma questão semelhante à posterior. Então, é o I. Vocês vêm aqui e colocam o I. É isso que é para fazer na letra A. Só isso.
Vou mudar de cor novamente, agora um preto. E vamos para a letra número 4 aqui. Ó. Se eu decorei, aí você continua lendo. Então, mais uma questão, beleza. Só tem o sim, então é implicação de novo. É implicação de novo. Vocês vêm aqui e já desenha logo o símbolo. Para não confundir, para não sentir dúvida. Então, vamos lá. É uma implicação. Se eu decorei a questão, é D. Então, eu vou aqui, eu vou colocar um D aqui. Ó. D. D implica em quem? D, se eu decorei a questão, então eu acertei pelo menos metade. Acertei pelo menos metade é o P. Então vocês vêm aqui e finaliza com o P. Finalizou com o P. Beleza? Vocês vêm aqui e analisam a outra. Se acertei integralmente uma questão, então, obviamente, selei tudinho. Tá vendo que é só o que? Uma implicação novamente. Só tem uma implicação aqui. Então, você já vem aqui. E vocês colocam aqui, ó. É uma implicação. Então, vocês vêm aqui, ó. Se acertei integralmente, integralmente é aqui, ó. É o I. Então, vem aqui e denotem com o I. E vocês vêm aqui por último e finalizam. Então, obviamente, acertei pelo menos metade é o P. Vem aqui e coloca, denota P aqui, ó. Então ficou como? M, se somente se, A ou D. A ou D. Depois, D implica em M, A implica em I, D implica em P, I implica em P. Beleza. Aqui, isso aqui é um conectivo lógico de uma bicondicional. Beleza? Isso aqui é uma bicondicional, isso aqui é um condicional. E é chamado de uma implicação e bicondicional. Aqui na tabela verdade, a gente pode sempre analisar os valores lógicos com um outro método. Basta a gente saber, sabendo o E ou o E e o OU, vocês vão saber bastante coisa de tabela verdade. Não vale a pena vocês focar só nessa parte aqui. E na apostila de vocês tem aqui, ó. Você vê que a apostila de vocês toda é tudo tabela verdade. Ela vai falando de tabela verdade, como a construção da tabela verdade. E é muito fácil, cara. É muito simples vocês fazerem isso aí. E vai dar muita base para vocês enxergarem questões assim, que parecem complexas, mas não são. Vocês vão enxergar rapidamente. Entendeu? Então a gente fez a letra A. Eu vou dar um pulo aqui, vamos para C. Vamos para C porque essa B aqui parece trabalhosa, mas não é. Eu sempre vou tentar forçar com que vocês resolvam as questões. Vou dar uma dica no caminho, fazendo alguns exemplos. E depois vocês tentam fazer. Eu vou deixar a B, que é mais complicadinha, para vocês. Mas não está difícil. Ela está assim, ela está forçando a mente. Mas quando vocês verem a resposta, é tão óbvia a resposta da B quanto a da C. Exemplo, ele te pergunta assim, ó, se acertei integralmente uma questão semelhante à posterior, olha só, é implicação. Se, baseado nas premissas, nisso aqui tudinho, que existe uma ordem, pode-se afirmar que eu aprendi a resolver a questão? Então, se é característico de uma implicação. Então, já vou denotar aqui como implicação. Eu vou vir aqui, ó, na cor rosa. Vou colocar na cor rosa. Então, é uma implicação. Então, vou fazer aqui a implicação. Olha bem. Essas daqui são as que existem, ó. São as que existem. Ficou até esquisito o desenho. Mas vamos lá. São as que existem. São essa primeira aqui. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. São as que existem. Beleza. São tudo isso daqui denotado na maneira que ele pediu. E seguindo na ordem. Na ordem certinha. Existe uma ordem para cada uma delas. Olha se acertei integralmente a questão.
Olha aqui, acertei integralmente, a questão é I. Questão. Vamos lá. Coloca I aqui, ó. Coloque o I aqui. I. Show de bola. Agora vocês veem aqui, se acertei integralmente a questão, baseado nas premissas dadas, pode-se afirmar que eu aprendi a resolver a questão. Aprendi a resolver a questão. Vocês veem aqui, acabou que eu não vi. Letra A. Então vocês coloquem aqui o A e façam a seguinte análise. Olha bem. I implica em A. Onde está falando alguma delas aqui, implica em A. O cuidado. Vocês podem, até no material de vocês tem o seguinte, para vocês não se basear, cuidado com a implicação. A implicação tu tem que tomar um cuidado danado. Por quê? Deixa eu te dar um exemplo aqui com a cor preta. Isso daqui é a implicação, isso daqui é a implicação. Eu vou pegar a implicação DM, essa daqui. Ó. Essa daqui, se alguém te falar assim, ó, que isso daqui é a mesma coisa, é logicamente equivalente a M, implicando D, tá errado, tá? Isso aqui não parece um implicar não, mas é um implicar sim. Se alguém falar isso daqui para vocês, tá? É falso. Não é logicamente verdadeiro isso daqui. M implicando em D. O inverso. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, calma aí, deixa eu apagar. Vamos lá. Preto. Se eu fizer isso daqui, se eu negar isso daqui, pessoal, se eu fizer a negação de D, e dizer assim, ó, ou P, essas duas aqui, ó, essas duas aqui são logicamente equivalentes. Ah, não compreendo, porque não estão treinando tabela verdade. Tabela verdade é fácil. Eu vou fazer um outro vídeo, para não, já está em 17 minutos, para não ficar muito longo, e vou explicar isso daí. Vou explicar isso para vocês na tabela verdade, como é que é fácil de verificar. É bem simples mesmo. Então vocês vão ver que isso daqui, aí sim, eu botei P, perdão, não é P. Aqui não é P, aqui eu tenho que denotar M, que coloquei P aqui, perdão. Então vamos lá, aqui é M, tá? Ó, aqui é M. Isso daqui, ó, se eu negar D e falar ou M, aí é a mesma coisa de D implicar em M. Depois eu vou colocar um exemplo, beleza? Vocês podem ver isso daqui na apostila de vocês. Para vocês não pensar que eu estou cometendo algum erro aqui, tabelas verdades. Vamos na implicação. Aqui, ó. Implicação, leis da lógica. Ele cita isso daqui sim, na tabela de vocês, eu tenho certeza. Aqui, P implica que, olha bem aqui, ó. P implica que é logicamente equivalente à preposição menos P ou que. Então ele negou P e disse que ou que, ó. A negação de P ou que é equivalente, P implica que. Vocês percebam que eu fiz aqui a mesma coisa. O material de vocês menciona isso daí. Trata disso daí. Então, D implica M. Se eu falar que M implica em D e falar que são logicamente equivalentes, está errado. Agora, se eu negar D, falar que a negação de D ou M é logicamente equivalente a D implicar em M, tá certo. Beleza? Então, isso daqui, quando vocês olharem essa questão aqui, ó, o que é essa questão aqui? Foi o que a gente fez na letra C. Cadê? Foi o que a gente fez na letra C. Isso aqui, ó, se já bota um sinal de implicar, acertei integralmente é I, não é? Acertei integralmente. Pode-se afirmar que eu aprendi a questão? Implica? Não, não implica. Por que não implica? Acabamos de ver. Não podemos inverter. Aqui, ó, aqui é a premissa. Aqui foi o que a letra C disse. Teria que, no caso, inverter, né? Mas, para inverter, há uma possibilidade, que é chamada de contrapositiva. A contrapositiva, o que é? Se eu negasse isso daqui, ó, olha, se eu negasse I e se eu negasse A, isso daqui é logicamente equivalente a isso daqui.
Mas a negação de I implica na negação de A. Vocês vão verificar no material de vocês que ele menciona isso daí. E vou demonstrar de maneira bem simples na tabela verdade, não nesse vídeo. Mas na tabela verdade, cadê? Contrapositiva, ele fala em algum momento. Tautologia, não. Aqui, contrapositiva. Dada a proposição P implica Q, chamamos de contrapositiva a proposição. Olha a ordem. P e Q parecem letras iguais, mas não são. Q tem que vir aqui para frente. E por quê? Aqui o P, na verdade, ela é a hipótese. E aqui é minha tese. É minha conclusão da minha hipótese. E aqui, o que acontece? Se eu negar a minha tese e negar a minha hipótese, aí, olha só, tem aqui essa proposição. Para o contrário dela estar certo, tipo assim, P implica Q, Q implica em P, não é logicamente equivalente. Mas se eu falar que menos a negação de Q implica na negação de P, aí sim elas são logicamente equivalentes. O que aconteceu aqui? A negação da minha tese passou a ser hipótese, implicando na negação da minha hipótese, que passou a ser o quê? A minha tese. Mas ela, o que? A negação dela. É complicado explicar, mas na tabela verdade é simples de vocês verificarem. Então aqui no caso, que ele perguntou, na letra C, se acertei integralmente, baseado nas premissas, pode-se afirmar que eu aprendi? Não. Não pode se afirmar isso daqui. Vocês justificam. Vocês justificam dessa maneira aqui. Ó. Porque se eu fizer de acordo com as premissas dadas, A implica em I. Mas eu não posso falar que I implica em A. Porque se eu fizer isso daí... Aí vocês podem citar o exemplo. Eu vou depois colocar um exemplo na tabela verdade. Que aí podemos verificar através dos valores lógicos que I não vai implicar em A. Isso está errado. Isso aí não é logicamente correto. Entendeu? Mas se eu fizesse a contrapositiva de A implicando em I, que A implica I, eu iria verificar que a negação de I implica na negação de A. E não I implica em A. Então, o que foi colocado aqui, o que foi perguntado aqui está errado. Não. Se ele perguntou baseado nas premissas, pode se afirmar. Não pode afirmar. Isso aqui é falso. Isso daqui é falso. E a justificativa, eu dou até uma base melhor daqui a pouco para você no próximo vídeo, explicando o porquê. Mas é que vai ficar muito grande o vídeo. Para aqui o vídeo. Quem quiser observar na tabela verdade, a gente faz aqui rapidinho. Mas quem não quiser pode parar o vídeo mesmo. Já foi. A letra C. Letra B depois eu vou falar. Mas eu vou mostrar na tabela verdade o seguinte. Vamos apagar isso aqui tudo. Deixa eu selecionar fechado. Página inicial. Vamos lá, deixa eu exibir aqui as linhas de grade. Pronto. Vamos lá. Vamos verificar a contrapositiva. Deixa eu mostrar aqui. Não, vamos verificar. Vamos chamar P e vamos chamar Q. Vamos verificar os valores lógicos. Lembrando que foi dito ainda agora que P implica Q, né? P implica Q. Deixa eu denotar com letra minúscula. P implica Q. Isso aí é a mesma coisa que... Deixa eu colocar aqui. É a mesma coisa. É logicamente equivalente que a negação de P ou Q. A gente verificou isso aí. Essas duas aqui
são logicamente equivalentes. Então, como é que a gente vai fazer para verificar isso aqui? Vamos aqui analisar P e Q. P e Q, vamos analisar os valores lógicos de P e Q. Mas vamos fazer primeiramente da negação de P. Só da negação de P. Vamos ter que fazer a negação de P aqui. Ó. Negação de P. Beleza, então vamos analisar os valores lógicos de P e Q. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso e falso. Aqui, a negação de... Eu botei negação de Q, mas é P, pessoal, perdão. Porque eu falei que P implicando em Q é logicamente equivalente à negação de P ou Q. Então vamos verificar isso aí. Quando eu falo que logicamente são equivalentes, são porque os valores lógicos são iguais. Então vamos analisar isso aqui. Faz a negação de P, nega isso daqui. Então se eu neguei aonde era verdadeiro, passou a ser uma proposição falsa. E aonde era falso, passou a ser verdadeiro. Isso aqui no P. Aonde era verdadeiro, passou a ser falso. Aonde era falso, passou a ser verdadeiro. Fiz então a negação de P. Depois que vocês fizerem isso daí, vocês vão fazer o quê? Essa negação ou a negação. Cadê? A negação de P ou Q. Vocês vão verificar isso daí. A negação de P ou Q. Vamos lá. Como é que eu faço nas proposições que são ditas disjunções? Nas disjunções, o que acontece? Eu preciso apenas de uma P ou Q sendo verdadeira para ela toda ser verdadeira. Então, uma ou outra sendo verdadeira. Exemplo aqui, ó. Eu vou negar P. Ó. Vocês vão analisar essa coluna ou Q. Então, a gente analisa essa aqui, mas partindo daqui para lá. Então, vamos analisar aqui. Ó. P. Deixa eu botar uma coisinha aqui para dar uma diferenciada. Pronto. Pronto, agora vocês estão sabendo que aqui são... Tá? Beleza, agora vai ficar mais claro para enxergar. Então vamos lá. Q, P. Então aqui no caso, o que acontece? Se vocês for fazer a negação de P ou Q na tabela verdade, vocês vão analisar. A negação de P já está aqui. A gente já fez a negação. E vocês vão fazer ou Q. Então, se a negação de... Para no caso, essa proposição aqui, a disjunção, o valor lógico dela ser verdadeiro, o que acontece? Uma ou outra tem que ser verdadeiro. Entendeu? Na disjunção, só vai acontecer o caso da disjunção ser falsa quando os dois valores da P e Q forem falsos. Então vocês vão analisar aqui a negação de P ou Q. F ou V. Então isso daqui é verdadeiro, porque aqui tem um V aqui. Então aqui eu vou analisar verdadeiro ou verdadeiro. Verdadeiro. FF, vocês viram que é falso, porque na disjunção, quando os dois valores lógicos aqui forem falsos, de P e de Q, toda a minha disjunção ela é falsa. E aqui ó, tem uma partezinha que é verdadeira aqui. Ó. O menos P é verdadeiro. Então, por ele, menos P ou Q, o Q é falso. Mas a negação de P é verdadeira. Então, tudo isso daqui é verdadeiro. Então, eu fiz isso daqui. E P implica que... O que acontece? Vocês vão vir na apostila de vocês aqui, ó. Eu não sei se ele dá essa dica da implicação. Deixa eu dar uma verificada aqui, que eu vou me basear sempre no material de vocês, tá? Que cada lógica é lógica, mas tem autores que abordam de uma maneira. Vamos pelo material do próprio CDERJ para não correr risco.
P implica aqui. Aqui. P implica aqui. Vocês analisam aqui, ó, P implica aqui, ele fez a tabela. Eu sei que é a tabela da conversão que está errada. Mas olha, essa parte aqui ela está certa. Olha que aonde tiver verdadeiro é verdadeiro. Aonde tiver verdadeiro e falso, P implica F é falso. Aonde tiver... O que acontece aqui nesse caso? Aqui aonde o valor lógico de menos P for verdadeiro, for falso... Não, for verdadeiro, tá certo. Aonde o valor de P for verdadeiro e Q for falso, nessa ordem, o meu valor é falso. Aí eles observaram, a partir disso daí, o seguinte, que aqui, ó, cadê Excel? Que isso daqui satisfaz, é logicamente equivalente a isso daqui. Então, vamos lá, vamos analisar. P implica Q. Aonde no caso, hipótese, vamos tratar assim, hipótese e tese. Hipótese e tese. A minha hipótese, ela pode ser falsa? Ela pode ser falsa. Ela pode ser falsa. O que não pode é o seguinte, a minha hipótese sendo verdadeira, a minha tese ser falsa. Isso não pode acontecer. Então, onde você vê que a hipótese é verdadeira e a tese for falsa, todo o valor lógico dela vai ser falso. Então, vamos analisar aqui, ó, P e Q. Agora, vamos analisar esses dois aqui, P e Q, nessa ordem. Então, onde o valor lógico de P for verdadeiro e Q for falso, todo o P implicando em Q vai ser falso. Verdadeiro e falso, é só aqui, ó. Então, só aqui é falso. As demais é o quê? Tudo verdadeiro. Definição de implicação. Aí, quando vocês for comparar isso daqui com isso daqui, olha os valores de verdade. São todos iguais, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, o que ele analisou? Se eu negar P, se eu fizer a negação de P ou Q, os valores lógicos vão ser quê? Iguais. Ou seja, logicamente, essas duas proposições aqui, ó, são equivalentes. Então, a gente já verifica a partir disso. O vídeo está longo, pessoal, 32 minutos. Depois eu vou fazer mais tabelas de verdade. Confesso que eu estou atarefado demais esse semestre aí, mas vou tentar ajudar e vou fazer essa B aí, mas eu não gosto só de fazer não, eu gosto de dar uma explicaçõezinha básica para vocês compreenderem, entendeu? Deixa eu abaixar aqui para não... Vamos lá. Então é isso aí, ficamos por isso aí hoje, tá? Depois, tentem fazer o B. Pelo amor de Deus, tentem fazer o B. Entendeu? Se vocês não conseguirem, não consegui fazer o B, observem bem e vejam sobre contrapositiva. Ele deu a charada aqui em cima aqui. Ele começou a falar da contrapositiva. Essa é para você matar a B. Porque a já foi, a gente fizemos hoje, e a C também. Entendeu? Então faltou só a B. Tentem fazer. Entendeu? E sobre a questão, estamos na 3, né? No exercício, a questão 2, a letra E e a letra F, quem colocou aí no todos, alguns, esse conectivo alguns, não está errado não. Se perder ponto, entre com recurso, tá? Porque eu tenho até material mesmo da Universidade Federal de Minas Gerais, tratando sobre isso daí. Todos você pode, o quantificador todos você pode substituir por algum, como também pode substituir por alguns. Entendeu? Então, quem colocou no lugar de todos alguns, não está errado. Se não considerar, tá pedir com recurso, fale com o orientador de vocês, professor da matéria, não sei. Que vocês conseguem acertar, se perder ponto por causa do quantificador. Entendeu? Mas isso é sobre o outro exercício, a questão 2 da D1. Essa é a questão 3. Então tenta aí, qualquer coisa comente. Desculpa aí, travo algumas vezes, porque li agora o material de vocês, entendeu? Mas não cai dentro, de tabela verdade. Por sinal, tente
estudar bastante tabela verdade, que tudo isso daí, esses exercícios, vai ficar simples para vocês. Abração, pessoal.